corporal ela é uma arte contemporânea. Ela não é um fim em si, ela é um treinamento. O fim é o artista, o ator que vai decidir a sua aplicação, diferente do conceito convencional de mímica, que já é um fim em si. Por exemplo, a pantomima, ela é um fim em si. Você aprende a fazer a ilusão, a parede, a escada, ela já é um fim em si. A mímica corporal não, ela é um treinamento que vai te dar as ferramentas para você criar o seu próprio trabalho. Eu estudava na escola Martins Pena e, por conta de estar fazendo teatro de rua, a gente usava acrobacia, outros elementos, e a gente foi estudar circo no sindicato, que era um circo voador, e lá tinha um mímico, o Gidu Saldanha. E eu olhava, o Gidu não fazia aula de acrobacia, eu fazia só acrobacia aéreo, e eu olhava, ele fazia só de palhaço, e eu olhava ele fazer, o Gidu, lá fazendo os exercícios, ele se mexia muito bem, assim, ele tinha um movimento, assim, impressionante. E eu fui lá conversar com ele, isso me chamou a atenção, fui conversar com ele, e ele falou que era mímico. Mímica, não fazia ideia do que fosse isso. Comecei a fazer oficinas com ele, fiquei colado nele um tempo, me dei muito bem com a técnica, vim morar em São Paulo, e sempre tinha outros trabalhos paralelos, tinha um trabalho de ator, tinha um trabalho de palhaço, que acabei também desenvolvendo paralelamente. Teve uma época que as coisas se misturaram, assim, a mímica e o palhaço ficaram bem misturados para mim, assim, eu não conseguia fazer uma coisa sem a outra, trabalhava com mímica há 9 anos, e resolvi estudar um pouco mais. Quando aconteceu um workshop com a Ana Teixeira e o Stefan Brot, no ECUM, em Minas, mímica corporal dramática. Aí, nossa, eu quero conhecer isso aí. Peguei, eu tinha uns amigos, fui para lá e fui fazer oficina. Eu me apaixonei. Eu falei, é essa técnica que eu sempre busquei, é essa qualidade de corpo que eu sempre quis. E foi tão intenso esse encontro, dessa oficina, foi uma oficina de uma semana, acho que era 1 ou 2 semanas, eu não me lembro, mas era só pelas manhãs e ela dava outra turma à tarde. Eu fazia aula das manhãs e às tardes, como ouvinte, eu ficava no cantinho fazendo. E foi tão intenso que eu acabei montando um espetáculo também sobre essa profusão, essa intensidade toda desse meu encontro com essa técnica. Me deu uma louca, uma série de questões pessoais, falei, vou para a Europa, vou estudar isso na Europa. Aí foi em 2000, minha decisão foi em 2000, 2001, eu armei minhas malas e fui para a Europa estudar nessa escola de mímica corporal dramática, com a Corinne e o Steve, que são os 2 últimos assistentes do The Crew. E de lá para cá, assim, esse é o meu objeto principal de pesquisa. A gente está começando a formar esse pequeno grupo que está interessado mesmo em continuar, porque é um treino contínuo. Eu costumo fazer sempre uma relação à música. Você decide ser músico, ser um instrumentista, você vai estudar pro resto da sua vida. Você vai treinar pro resto da sua vida. E a mímica corporal, ela te dá, ainda por cima, no nosso caso, eu falo nosso, porque as pessoas que estão envolvidas ali, elas têm esse interesse em desenvolver, em pesquisar. É um treinamento constante, é uma descoberta constante, isso que me interessa, é um estudo constante. Quando você fala mímica, imediatamente as pessoas já veem um cara de cara branca preso numa caixa invisível. E necessariamente não é. Então tem várias maneiras de se fazer mímica. Também não estou desmerecendo, eu trabalhei com isso quase 9 anos, com a ilusão, cara branca e ilusão. Não estou desmerecendo, mas tem mais. A mímica, pra gente, assim como eu falo, eu e essas pessoas que estão envolvidas nesse projeto, é o estudo da movimentação, da ação humana no meio. A mímica ainda é uma palavra adequada, porque é o estudo dessa ação humana, dessa interação humana dentro desse meio que tem gravidade, que tem outros corpos. A mímica corporal é um treinamento que você pode utilizá-lo, você pode simplesmente não utilizá-lo, mas ele vai estar ali. Ele vai estar muito forte, ele vai estar muito presente. Porque o trabalhar o corpo, independente seja mímica corporal, ou dança ou circo, acho que ele vai te dar vai te trazer um conhecimento corporal, uma presença, que se você quiser fazer teatro declamado, o seu corpo vai estar apto, né? Que é um dos estudos agora
estou querendo fazer um link, estou querendo agora buscar informações teóricas, como pensar o corpo também, para complementar esse estudo. Porque não adianta eu ficar falando, mostrando exercícios, e as pessoas pensam o corpo de uma forma que não encaixa com o tipo de treinamento. Esse nosso pensar ocidental, que ainda tem muita influência lá da Grécia Antiga, do corpo ser apenas uma ferramentinha, sabe? Você é uma mente, você é uma alma, e você arrasta esse corpo para cá, arrasta esse corpo para lá. Então, eu estou percebendo que, para você desenvolver um trabalho corporal, você precisa, não, eu sou corpo, eu sou mente, ou alma, ou o nome que a pessoa queira dar. Mas eu sou essas duas coisas, meu corpo pensa também, minha mente pensa. Você é essa integração. E grupo, você lembra? E junto, e nisso, né? E abre bem a perna. E vira e continua. Gostaria de fazer um trabalho com muitas pessoas utilizando essa técnica, esse treinamento. Mas isso necessita que eu treine as pessoas. Então, a gente tem essa ideia de manter oficinas regulares, ou pequenos workshops só para as pessoas conhecerem, perderem um pouco esse preconceito da mímica, mas a gente tem essa ideia de mais para frente conseguir organizar um treinamento, oferecer um treinamento mais regular para que pessoas possam, sabe, ficar um ano estudando com a gente, para poder ver os resultados. A minha didática, eu tento ser fiel a esse legado, né, que eu recebi pela Cognitive. Eu tento priorizar que as pessoas achem uma forma própria de se expressarem dentro dessa precisão, desse trabalho preciso e metódico. Como criar com isso? Buscar formas de criação, e não criação repetindo o que os meus professores faziam, ou o que o Decru fazia, mas formas de criação assim próprias, como eu, em 2009, no Brasil, vou me expressar, vou me movimentar, utilizando toda essa gama de trabalho que eu estou fazendo, mas de uma forma própria. Assim, não sei te dizer ainda, eu estou em processo, a gente está descobrindo, cada dia descobre uma coisa nova, e também, acho que aí é interessante entrar esse processo do ensino, que eu gosto muito. Eu acho que eu não ensino por uma questão só porque eu preciso de grana, ou porque eu gosto de ensinar, assim, faz parte da minha personalidade. Além de atuar, dirigir, assim, eu gosto, é uma coisa que me dá prazer. E esse processo de estudo, assim, a quantidade de coisas novas e observações novas e assim, coisas que a gente descobre não pelo nosso olhar, mas pelo olhar de um outro aluno que está aprendendo com a gente. Essa questão do teatro físico é uma discussão interminável. Porque você dizer teatro físico fora de um contexto, ele pode dizer muitas coisas. Eu conheço grupos de circo que dizem que fazem teatro físico, eu conheço grupos de dança que dizem que fazem teatro físico, e nenhum deles tem treinamento parecido com o meu. A maior parte deles não tem nenhum treinamento de mímica. E a própria mímica corporal dramática, ela apareceu antes de aparecer o termo teatro físico. E tem várias pessoas que chamam esse termo para si, que incorporam esse termo e falam, eu faço teatro físico, então eu prefiro não usar para evitar, assim, não discorrer. Às vezes eu sou obrigado a usar. Eu sou obrigado a usar no trabalho. Não, para as pessoas compreenderem. Então, para evitar confusões, eu prefiro usar mesmo a mímica corporal dramática. Eu arrisquei um primeiro trabalho como mímico, mais voltado à pantomima e ilusão, isso em é 90 e alguma coisa também, que era movimento mudo, mas era muito caretinha. Aí eu montei um espetáculo de palhaço e clown, né, que usava as duas coisas, o palhaço e a mímica. Elas sempre andaram para mim sempre muito próximas, e esse veio se separar não, que não, assim, o que está aqui dentro você se leva para todo lugar. Mas eu vim fazer duas coisas diferentes, assim, mesmo foi quando eu comecei o treinamento de mímica corporal. Mantenho um espetáculo solo, que é só de clown, também com o maior orgulho, mas para deixar bem claro que a mímica ainda é muito confundida, assim, quando se fala mímica, é uma das ferramentas do palhaço. Não, a mímica é uma coisa em si, a mímica é um treino em si. Então, hoje em dia, eu tento sempre separar as duas coisas, para evitar que as pessoas confundam. Contanto que, assim, quando eu falo de mímica, eu evito falar do palhaço, não
nunca queria esconder isso só por questão de organização, para que as pessoas não acabem misturando tudo, achando que tudo é uma coisa só. A gente tem agora um espetáculo que é uma recriação de peças do The Crew, que a gente chama de espetáculo de demonstração, porque as peças em si, elas são pequenas histórias, né? Não é o resultado final da mímica corporal, é apenas uma forma de estudo da cabeça do próprio The Crew, que é um cidadão do século passado. Então, eu acho interessante nesse sentido. E a gente está desenvolvendo 2 trabalhos agora de criação, na verdade 3. Um vai depender de uma captação, que é maior, mas 2 que já querendo colocar a nossa pessoalidade, a nossa aplicação dessa pesquisa. Que chama-se Conatos, que é sobre viagens spinozanas, e o outro é sobre o Darwin, sobre a ideia de evolução, mas na verdade a evolução não como no sentido de se melhorar, mas como de estar mais apto a lidar com as adversidades. Vou me engajar num trabalho corporal. Mas como é que eu vejo o meu corpo? Eu vejo ele como uma ferramenta? Eu vejo ele como parte de mim? Esse pensar, esse ponto de vista sobre o corpo, ele já modifica completamente a forma que você vai agir, que você vai pensar, que você vai trabalhar aquilo. Então, nesse ponto, a filosofia ela me ajudou muito de conhecer essa construção do pensamento. Tá, a gente vai estudar mímica corporal, vamos estudar teatro físico, seja o que for, mas vamos estudar também o pensamento humano sobre essa relação. Vamos discutir também essa relação que você tem com essa questão do corpo.